Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um fisioterapista. Hoje eu vou dar uma carona aqui pro Dr. Luiz Moderno, que é diretor de fiscalização aqui do CREFITO 3, e a gente vai discutir um pouquinho sobre a ética. Boa tarde. Boa tarde, Dr. Luiz. Tudo bom? Meu amigo? Como é que você está, Ivens? Tudo jóia? E você? Tudo bem? Já dá um oi aí, ó, pra galera que nós já estamos rolando. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Qual que é a função? Para que ter um código de ética para nossa profissão? O código, o objetivo dele é traçar algumas diretrizes, alguns princípios que todos nós fisioterapeutas temos que ter durante a nossa atuação profissional. Se fosse para resumir, as três principais infrações seriam essas. Ou seja, o colega ele atende muito paciente de forma simultânea, ele não evolui corretamente, e para fazer tudo isso ele acaba pondo o estagiário além do que a regulamentação permite. Até para que a gente proteja e valorize o bom profissional. Né? É isso que a gente tem o principal objetivo aí, proteger a sociedade, né? Porque a sociedade vai estar exposta a um profissional que, né, por vezes faz procedimentos aí não muito corretos, né? É previsto casos de reincidência, essa penalidade progredindo, por exemplo? Isso, a própria lei, ela determina que em casos de reincidência, quando a gente vai punir o profissional, né, como eu falei, a decisão é colegiada, a gente procura ver os antecedentes, né, puxa, o colega nunca fez isso, né, vamos fazer uma pena mais leve. Agora, se é uma reincidência, a gente observa que ele está fazendo isso de forma reiterada, então aí realmente a pena vai subindo conforme a gravidade e a reincidência, né? E no caso de um cancelamento de um CREFITO, por exemplo, o profissional aqui do CREFITO 3 teve seu CREFITO cancelado, ele pode se registrar em um outro CREFITO ou ele fica proibido em qualquer CREFITO? A inscrição dele é cancelada, né, o registro dele. E o número do nosso conselho, ele é o mesmo no Brasil inteiro. Então, se você teve o seu registro cancelado aqui no 3, você não vai poder mais exercer. Isso então não é nem âmbito regional, não, é nacional, federal mesmo. Nacional, né? Então, assim, lógico que é uma situação assim, muito pesada. Se você parar e pensar... Uma coisa extrema. Né? Uma coisa extrema. Quer dizer, a pessoa se dedicou, estudou, formou, e você vai falar, você não pode mais trabalhar como fisioterapeuta ou como terapeuta ocupacional, é algo pesado. Isso realmente só para situações assim extremas, né? Eu particularmente só tenho conhecimento de uma, né? Posso falar até porque eu não vou citar nomes, nada disso, mas foi um caso de assédio. Então são realmente situações em que bem raras. Você não pode, né, deixar que um profissional desse atenda mais paciente, né? No sentido de prevenir, você falou que o CREFITO está com essa ação agora junto às faculdades, né, para já criar um profissional mais bem orientado, né? E para os profissionais que já estão aí atuando em campo, aí tem alguma ação que o CREFITO tem feito? Então, o que a gente tem investido bastante, Ivens, é em diferentes plataformas de comunicação. Porque, como eu te falei, a gente tem um universo muito heterogêneo. Então, alguns profissionais a gente atinge com site, outros por e-mail, outros pela revista. Então, a gente tem hoje diferentes plataformas. Então, a gente tem hoje o CREFITO no YouTube, no Instagram, no Twitter. A gente está fazendo agora podcasts. Podcast que saiu recentemente. Recentemente, entendeu? Então, assim, que a gente observa o quê? Determinados grupos são atingidos por determinada plataforma. Então não adianta a gente falar, não, nós já pusemos no site e tá bom. Não. Então a gente tem aquele resumo semanal que a gente faz toda sexta-feira, a gente solta, falando o que aconteceu durante a semana. Ou seja, a gente tem investido em diferentes plataformas para poder atingir o maior número possível de profissionais. Porque não adianta, a comunicação é a chave do... Sim. Né? Porque mesmo, por exemplo, assim, você ficar punindo, lógico, veja bem, né, que a gente está dizendo que a gente não pune, até porque uma das funções principais do conselho é isso, é registrar, fiscalizar e julgar, né? Então, mas a gente observa que não adianta simplesmente, como eu te falei antes, sair punindo todo mundo. Então a gente faz os processos devidos, mas até pelo caráter sigiloso do processo,
por vezes o grupo de profissionais não vai saber o que aconteceu, porque a gente não pode divulgar isso. Então a gente está investindo mais realmente em comunicação, aí, diferentes mídias, plataformas, para tentar atingir. Que é o mais importante mesmo, né? Informar todo mundo para prevenir que algo ruim aconteça, porque pode atingir o paciente, um outro colega, né? Evitar uma situação ruim, né? Exatamente. E aí, aproveitando que você falou de diversas mídias digitais, o quanto o nosso código de ética está atualizado, o quanto ele está pronto para atuar nesse meio digital que a gente tem hoje, né? Porque uma coisa, por exemplo, era antigamente quando você tinha aquelas, por exemplo, propagandas em revista, outdoor, jornal, o que seja, e hoje num meio digital que o que você está fazendo agora eu posso estar mostrando para o mundo todo, né? Como que o nosso código de ética está vendo isso já? Então, o nosso código de ética, ele é uma resolução de julho de 2013, né? Resolução 425 dos terapeutas ocupacionais. Então ela foi publicada em julho de 2013. Se a gente parar e pensar, até ela ser publicada, ela foi objeto de diversos estudos, análise e tudo mais. Então ela reflete uma situação aí de 6, 7 anos atrás, né? E a gente sabe o quanto as coisas mudaram aí nesse período, né? Então assim, o Código de Ética ele é uma resolução federal, então ele vale para o Brasil inteiro. E a gente tem algumas situações que a gente observa no nosso dia a dia. Então, por exemplo, assim, eu participo muito de evento, conversas com colegas. Na nossa área de hospital é um pouco mais difícil isso. Mas, por exemplo, quem trabalha em clínica, né? O pessoal reclama que o código é muito restritivo, no sentido de ele não poder mostrar os resultados que ele obtém. Isso principalmente na área de estética, por exemplo. O fisioterapeuta fala, puxa, o esteticista do meu lado, ele pode fazer tudo, mostrar tudo, e eu não posso, porque o meu código não me permite. Então, assim, de forma bem objetiva, que eu acho que a gente talvez precise alterar ou atualizar alguns procedimentos previstos no código, eu acredito que sim. Talvez não com a reforma do código, mas talvez com a criação de uma resolução específica, por exemplo, que trate de propaganda, que deixe mais claro para os colegas. Agora, por outro lado, Ives, eu também me preocupo, porque mesmo com o código hoje sendo muito restritivo em alguns aspectos, ainda assim a gente observa alguns abusos, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma aula que eu utilizo na pós, né, quando a gente trata desse tema, que eu mostro assim, chama Pérolas do Defis. Então, por exemplo, colega que faz combo, né? Ou seja, pague 8, ganhe 10 sessões, né? Sempre que a gente procura utilizar o termo atendimento, né? De sessão fica uma coisa, né? Mas enfim, então tá lá, pague 8, ganhe 10. Indique 2 colegas e ganhe 5 atendimentos. Na Copa do Mundo agora, recente, ano passado, a gente teve um colega que ele fazia bolão. Acerte o resultado e ganhe 2 sessões ortopédicas. Caramba. Enfim, posso falar porque eu não estou citando nomes, tá? Enfim, então a gente tem assim alguns abusos que a gente chama, orienta, fala, ó, fulano, tira isso. Combo do McDonald's, lá no Burger King, não sei onde que você queira, aí tudo bem, mas qual que é o problema disso? Que por vezes os colegas, depois que a gente conversa, alguns até entendem, a maioria eu diria. O problema é você acabar mercantilizando demais a profissão, né? E eu também costumo fazer um paralelo. Eu falo, gente, alguém aqui já viu dentista anunciando assim? Faça um tratamento de canal e ganhe uma limpeza grátis. Você não vê isso. Você não vê engenheiro falando, projete sua casa e ganhe sua piscina, né? Ou seja, então, volto a falar, eu entendo que talvez precise de alguma atualização. E eu tenho certeza que o COFITO é sensível a isso e deve estar trabalhando. Está trabalhando nesse sentido. Possivelmente, né? Porque obviamente que não foi só a gente que percebeu. Essa, né? Essa demanda deve estar vindo do Brasil inteiro. Né? Logicamente a gente mesmo de São Paulo já levou alguma contribuição, tal, mas eu entendo também que o COFITO tem o tempo para eles receberem isso. Sim, para ter tempo de trabalho. E balizar e tudo mais. Porque assim,
A partir do momento que o COFIT soltar uma resolução delimitando isso, é uma responsabilidade muito grande, né? E volto a falar, então a gente tem que balizar, conciliar essas duas situações. A necessidade que a gente enxerga do profissional, por outro lado, se ele não conseguir vender o resultado dele, ele também, né, não vai ser procurado. Por outro lado, também tem o balizamento ético. Eu acho que as coisas que a gente mais vê nesse sentido são aquelas fotos de antes e depois, Sim. que muita gente nem sabe que não permite pelo código de ética mostrar, né, aquele antes e depois. Mesmo que o paciente autorize nesse caso, né? Sim. Uma outra coisa, depoimento de paciente, familiar, agradecendo, dando algum depoimento a respeito do seu serviço. O código de ética também não permite a princípio, porque no marketing a gente chama isso de prova social, né? Que é alguém comprovando um benefício que você trouxe para ele, mas a princípio também não é permitido, o que são coisas que isso, principalmente no marketing, tem uma força muito grande, né? Sim. E acho que talvez esses pontos que as pessoas sintam mais falta, né? De poder usar isso a seu favor publicitário, digamos assim. Porque uma né? coisa que a gente observa é assim, por exemplo, se o colega está pondo um depoimento ou uma situação que está de alguma forma enaltecendo a profissão, ele está de alguma forma divulgando um serviço, mas não... A grande questão aí é o caráter mercantil, entendeu? Como é utilizado. Como é utilizado. Porque a gente tem colegas que fazem no YouTube, em outras plataformas, algumas situações que ele mostra o atendimento, né? Não no sentido de promoção pessoal, ou muitas vezes ele nem mostra a marca dele, não é isso, ele está mostrando, puxa, olha, a fisioterapia, ela tem um resultado bom nesse tipo de paciente. Então isso o próprio conselho incentiva. Né? Eu me incluo nisso, eu publico muita coisa nesse sentido de divulgação. Exatamente. E não divulgação pessoal. Muitos vídeos meus eu nem apareço muitas vezes. Exatamente. Então, né, já, lógico, eu apareci em vídeos já, óbvio, estou ali atendendo, mas a função principal do vídeo nesse momento não era essa, né? Uma coisa comercial. Exatamente. Era a favor da fisioterapia em si, né? Então talvez, isso acho que entra mais na interpretação talvez do código. Porque por vezes o colega, ele não consegue ter essa percepção, entendeu? Entre o que ele está, de certa forma, se promovendo e fazendo um aspecto aí mais comercial, e o que ele está de fato não, divulgando a profissão, mostrando, olha, a fisioterapia tem uma intervenção importante nesse tipo de paciente, né? Então por vezes o colega ele tem uma dificuldade de interpretar. Normalmente nesse tipo de situação, sempre o que a gente faz é notificar o colega. A gente orienta, olha, fulano, cuidado, né? Um outro exemplo que a gente pode dar semelhante a isso é a transmissão de conhecimento próprio do fisioterapeuta. Porque às vezes o fisioterapeuta ele vai dar curso, algumas coisas, e ele acaba passando procedimentos que são próprios da fisioterapia, né? E alguns também têm o exemplo oposto. Não chega assim, olha, às vezes a gente recebe denúncia assim, olha, tem fulano dando curso de eletroterapia. Tá. O recurso por si só não é exclusivo do fisioterapeuta, né? Eletroterapia pode ser utilizado por odontólogo, fonoaudiólogo, enfim. O que a gente se preocupa é com qual é o objetivo que está sendo usado aquele recurso. Se for o objetivo que é fisioterapêutico, aí a gente vai intervir, notificando. Se for outro profissional, a gente comunica o conselho de outra categoria, né? Mesma coisa de laser, né? Às vezes o pessoal fala assim, tem tal profissional usando laser, não pode, laser é só do fisioterapeuta. A gente fala, gente, não é assim, né? O laser é um recurso que pode ser utilizado por diferentes profissionais. Um outro exemplo que a gente discute muito lá, Pilates. Pilates é um método, é um recurso terapêutico que pode ser usado por educador físico, por fisioterapeuta, enfim. O que vai definir é o quê? Qual o objetivo que você está usando esse recurso, né? E aí uma coisa até, né, comentar, às vezes tem colegas que se intitulam professores de Pilates, põem camisa instrutor ou professor, trata o paciente como aluno e não tem prontuário. Esse colega, ele pode ter problema com o Conselho Regional de Educação Física. O Conselho Regional de Educação Física pode entender o que? Puxa, ele está fazendo, na realidade, uma atividade de
profissional de educação física e não de fisioterapeuta. Exato, que está descaracterizando a atuação dele. Se ele se diz professor, ele dá aula para aluno e ele não tem nenhum prontuário, então por isso que a gente fala, gente, cuidado. Mas aí o que eu te falo, isso aí é orientação. Você entendeu? Eu não parto do princípio que é má fé, nada disso. É realmente orientação. Conhecimento. Né? Eu confesso mesmo, com quase esse ano eu faço 30 anos de formado, muitas coisas que eu falo hoje, há uns 3, 4 anos atrás, mesmo tendo tanto tempo de formado, eu não tinha conhecimento ou percepção. Né? Ou outras a gente conhece muito superficialmente, não tão a fundo. Exato. Né? E realmente aí é orientação, não tem outro caminho. Né? Você falou uma coisa meio de passagem, só para eu voltar nesse assunto. Você falou quanto também a valores e tudo mais, né? Acho que o maior exemplo que a gente tem de problemas com valores talvez seja o home care, que as pessoas cobram valores ínfimos, irrisórios. E como que fica isso? Acaba caindo naquela coisa assim de concorrência desleal? O que é isso? Então, a questão do home care, por exemplo, eu observo o seguinte: acaba sendo a porta de entrada de muitos dos nossos colegas no mercado de trabalho. E outro dia, conversando com colegas que militam, né, diariamente com o home care, estavam me explicando qual que é a situação. Porque eu sempre tive essa informação de que os valores são baixos lá na ponta. Mas o que eu observei, né, segundo o relato desses colegas, que eu volto a falar, fisioterapia, gente, tem atuação em um monte de áreas, então muitas coisas eu tenho que consultar, né, para saber como é que está acontecendo. Então, mas no home care, o que acontece? Normalmente o paciente vai ter alta, tem a operadora, contrata uma empresa de home care, essa empresa de home care contrata uma empresa de fisioterapia que preste home care, e essa empresa, por sua vez, vai chamar um fisioterapeuta. Ou seja, aquela verba que estava programada lá do início, em cada uma dessas etapas, né, cada um foi pegando um percentual disso. Então chega ali no final, valores ínfimos mesmo. Né? A gente tem que lembrar que nós temos uma resolução de 2017, que é a resolução do referencial de procedimentos. Né? Que ali, na verdade, o objetivo é oferecer um balizamento de preços. A gente sabe como é difícil, às vezes, o profissional chegar e falar, não, eu só vou trabalhar por tantos reais, senão não vou trabalhar. A gente sabe que às vezes o colega está ali, está começando na carreira, mas a gente observa também, visto que tem certas situações que, ao fazer isso, ele está concorrendo deslealmente com quem efetivamente quer um valor compatível com aquilo que ele investiu na carreira dele. Né? Então a gente tem sim alguns casos lá de processo ético aberto justamente por conta dessa questão de honorário, resumindo, porque acaba fazendo uma concorrência desleal. Normalmente a gente procura orientar, instrumentalizar o colega, olha, você conhece essa resolução? Você conhece, por exemplo assim, somente quem trabalha com operadora. Isso é sempre uma discussão que gera, porque às vezes os colegas falam assim, puxa, mas o CREFITO não faz nada para obrigar a operadora a me pagar melhor, por exemplo. Né? E a gente sempre orienta, gente, o CREFITO, ele não é uma parte legítima para sentar numa mesa de negociação com a operadora. O que a gente faz é fornecer subsídios, informações, ferramentas para que os colegas negociem melhor com as operadoras. A gente sabe que não é uma relação fácil, né? Mas por outro lado, se a gente também fechar os olhos, daqui a pouco o mercado vai estar pior ainda. Então, eventualmente, quando tem, né, alguns excessos aí, a gente essa semana mesmo, a gente recebeu um e-mail de um colega denunciando, né, comentando de uma determinada prestadora de um serviço de home care na área de fisioterapia, que ela estava... ele entrou, ele postou, ele mandou pra gente a troca de conversa no WhatsApp. E foi bem ilustrativo disso que você está falando. Ele falou assim, olha, eu tenho interesse, como é que funciona? Aí a empresa respondeu, olha, o paciente está assim, passou todo o quadro clínico, paciente em casa, ventilação mecânica domiciliar, tudo mais. Aí ele perguntou, qual o valor? Ah, R$22. A empresa respondeu e falou, muito obrigado, por esse valor não tenho interesse. Aí o operador, a empresa, né, falou assim, tá, você teria alguém para indicar?
Ele respondeu: por esse valor eu tenho até vergonha de indicar alguém. Ou seja, isso de certa forma, Ivens, mostra um caminho. A hora que nós tivermos profissionais que não aceitem, né, aí é uma coisa, né, meio assim pesada que eu vou falar, mas não existe lei mais antiga que da oferta e da procura. Se estão pagando esse valor, porque sempre tem alguém que aceita. Tem alguém que aceita. A hora que os profissionais falam, não, por isso eu não vou, vai ter que subir. De alguma forma a cadeia vai se movimentar no sentido de melhorar essa remuneração. Então essa resposta do colega, eu até peguei o contato dele para ligar e parabenizá-lo. Ótimo, realmente não aceite e fala, olha, e não recomendo para ninguém, porque nem para o meu inimigo, né? Então a gente vai necessariamente ter que passar por um processo aí dos colegas se conscientizarem e observarem isso e não aceitarem mesmo. E se a gente parar e pensar, gente, uma cidade como São Paulo, R$22, né? E eu tenho relato de valores inclusive inferiores a isso. Sim. Né? Quer dizer, você sai da sua residência, vai até a casa de alguém, atende paciente por vezes graves. Nesse exemplo que eu estou citando, o colega mandou, paciente de ventilação mecânica, um paciente grave. Você entendeu? Outro dia numa entrevista uma colega falou, eu perguntei, como é que funciona? Ah, Luiz, eu recebo a hipótese diagnóstica do paciente, vou lá e atendo. Eu falei, tá, mas... Não, eu converso com o cuidador, ele me passa mais ou menos o quadro. Então veja só, né? Sendo bem duro no que eu vou falar, mas no final a fisioterapia não vai ser bem feita, porque o fisioterapeuta nem sabe do quadro do paciente algumas vezes, né? Ele não vai ser bem pago, o paciente não vai ser bem atendido, ou seja, é toda uma cadeia de acontecimentos, né, que não... é aquilo que a gente fala, aí fica aquela informação que a gente tem às vezes, de, a fisioterapia não serve para nada, né? Se eu vou pensar, R$15 você atender um paciente, se você for de carro, parar aqui onde nós estamos mesmo, aqui é quase tudo zona azul, você vai pagar aí R$5, R$6 a hora para você parar teu carro. Se você for fazer essa locomoção de Uber, de metrô, você já vai ter um gasto de tempo também que você não vai conseguir. Em São Paulo, se você for sair de metrô ônibus, vão ser R$8 pelo menos para você ir e voltar. Se você ganhar 22, é um terço do que você ganhou. Já foi embora. Né? Você tá de carro aqui, se passar um motoqueiro levar teu retrovisor ali, já foi embora. Em São Paulo você soma aí o tempo de deslocamento, que a gente sabe que a gente perde bastante tempo aqui. Pois é, aí eu ouvi o relato de uma colega. Né? E até deixar bem claro, gente, não estou falando que todo serviço de home care é assim. Eu conheço serviços de home care muito bons. Né? A gente está falando dos problemas, né? Isso é sempre importante a gente frisar. Exatamente. Mas assim, o que a gente observa às vezes, eu conversei com um colega, puxa, mas como é que você consegue atender 8, 10 pacientes num dia? A gente vai, atende... Como é que o colega falou assim? A gente atende meia horinha para dar tempo de ir para o outro. Você entendeu? Então, assim, qual a efetividade disso, né? E outra, hoje as pessoas estão muito mais conscientes, né? Então, a própria família fala, puxa, para vir aqui fazer isso, qual a diferença, né? O que isso está mudando no desfecho do paciente? O que isso realmente tem alguma efetividade? Tem alguma... Né? Se não ficar parecendo assim, o fisioterapeuta finge que atende, o paciente familiar finge que é atendido, quem paga finge que paga E hoje isso é uma coisa que dura pouco tempo. 1 mês, 2 meses, a família vai entender que aquilo não está servindo para nada. Sim. Né? E aí acaba mudando de fisioterapeuta, então desiste da fisioterapia. Ou então falar, olha, fisioterapia é isso. Né? Então assim, a gente bate muito nessa questão de valorização do profissional. O profissional precisa se valorizar. Muito bom. Acho que a gente conseguiu sanar várias dúvidas aí a respeito da nossa própria profissão, né? Dentro do código de ética, dentro dos nossos preceitos éticos aí. Agradeço muito sua participação, meu amigo. Obrigado pela disponibilidade. Roubei o Luiz aqui do hospital dele. Imagina. Um pouquinho, já estou devolvendo, o pessoal está chegando aí. Eu que agradeço, Luiz. Agradeço a oportunidade. Estamos sempre disponíveis, se você precisar. A gente conversa, a gente esclarece. E o importante é essa troca de ideias mesmo, né? Porque eu sempre falo isso. Com cada profissional que eu converso, eu ouço situações, realidades diferentes. E a gente procura adequar aí as situações. Mas eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer aí. Legal. Quem quiser ficar de olho aí no Crefito,
Opa! Facebook, Instagram, Twitter. A gente manda mailing direto. Semanalmente tem o nosso resumo da semana. E agora estamos começando com os podcasts também. Legal. O resumo da semana está no YouTube também, né? Está no YouTube também. Toda sexta-feira, Crefito 3. Então tá lá um resuminho da semana. Então tá todo... No site também a gente já tem todas as edições das nossas revistas anteriores. Então sempre temas que a gente procura manter atualizado. Então a gente está em diferentes plataformas. O objetivo é tentar atingir o maior número de profissionais. A gente sabe que cada um acessa, né? Tem mais uma plataforma diferente. Uma plataforma. Eu, por exemplo, eu não mexo muito com o Twitter. Eu mexo mais com o Face e um pouco do Instagram, né? E leio a revista. Eu sou da geração que gosta de ler o físico. O físico, né? Meus filhos até brincam: pai, você tem assinatura de jornal até hoje? Ninguém aqui no prédio recebe o jornal impresso. Eu falo: filho, eu gosto, eu tenho moderno no nome, né? Lógico que eu procuro me atualizar também, mas certas coisas eu gosto ainda do físico. Então, pra gente saber que cada profissional é atingido de uma certa forma, a gente procura ter... Então a gente está cercado aí pelo Crefito em todas as redes sociais. Fica de olho para você ficar informado. Se você tiver dúvida, manda uma mensagem lá, eles vão tirar a dúvida de vocês sem problema nenhum, né? Num problema maior, acessa o site, tem espaço lá para você fazer uma denúncia, alguma coisa nesse sentido, se você quiser, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima.